A crise institucional que se desenrola no Flamengo nas últimas semanas tem afetado diretamente o andamento das negociações no mercado de transferências. A principal consequência até aqui foi a paralisação do processo para contratar o meio-campista colombiano Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou, que estava em estágio avançado antes do impasse com o diretor de futebol José Botto. A instabilidade nos bastidores começou a ganhar corpo após a desistência do clube na contratação do atacante irlandês Mike Johnston, que havia sido indicado por Botto. O dirigente português interpretou a decisão como um sinal de desvalorização do seu trabalho. A partir disso, passou a cogitar deixar o cargo e decidiu travar todas as negociações e renovações de contrato, incluindo a de Carrascal. Essa tensão interna aumentou com críticas vindas de conselheiros e torcedores, especialmente em função da demora em resolver questões contratuais. Com jogadores como Arrascaeta e Pedro, também pesaram a condução da saída de Johnson e entrevistas polêmicas concedidas por Botto durante a participação do clube no Mundial de Clubes, nas quais revelou interesse em nomes como Dusan Vlahovic. Apesar do desgaste, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BEP, se posicionou contra uma troca no comando do departamento de futebol. Em entrevista, afirmou: "Eu jamais pensei em trocar o comando do futebol do Flamengo." A relação entre Botto e o técnico Felipe Luiz também foi apontada como um dos fatores de tensão. Conforme relatos internos, a diretoria entende que o dirigente passou a atuar de forma alinhada demais aos interesses do treinador, deixando de defender os posicionamentos institucionais do clube. Além disso, decisões recentes que afetaram a estrutura do elenco foram tratadas sem o pulso firme esperado por parte da alta cúpula rubro-negra. Enquanto isso, o ambiente entre elenco e diretoria segue turbulento. Jogadores como Pedro e Arrascaeta demonstraram interesse em renovar contrato, mas não obtiveram retorno imediato. Internamente, atitudes de Botto durante esse período geraram desconforto entre atletas e, mesmo diante do cenário conturbado, Botto segue no cargo. A expectativa era de que ele se reunisse com BEP na terça-feira, 8 de julho, para definir os próximos passos. A tendência, ao menos até o momento, é de que ele permaneça, embora seu prestígio interno esteja bastante fragilizado. O atacante Wallace chamou a atenção de clubes da Europa durante sua atuação no Mundial de Clubes ao ponto dele entrar na mira do Wolverhampton, da Inglaterra. O Flamengo, afinal, está ciente do interesse, mas aguarda proposta oficial para avaliar a liberação do jogador. A diretoria rubro-negra pensa em uma negociação de eventual venda a receber entre 15 milhões de euros e 25 milhões de euros. A informação é do G. A diretoria rubro-negra pensa em uma negociação de eventual venda a receber entre 15 milhões de euros e 25 milhões de euros. A informação é do G. O Flamengo acertou todos os detalhes com Jorge Carrascal e se aproximou de anunciar a contratação do meia-atacante. No entanto, o rubro-negro segue com impasse na negociação com Dínamo Moscou Rus. Um dos motivos, inclusive, tem a ver com Varela, lateral direito do mais querido, antes de assinar contrato em definitivo. Varela chegou ao Flamengo por empréstimo em 2022. Na ocasião, o lateral direito acionou a cláusula de guerra imposta aos clubes russos e tinha total liberdade para acertar com qualquer clube por empréstimo. Porém, Varela tinha pouco tempo de contrato com o Dínamo Moscou na época. Sendo assim, quando o empréstimo do lateral com o Flamengo terminou, o rubro-negro contratou o jogador sem precisar pagar ao time russo, visto que o vínculo do uruguaio com a equipe russa já tinha expirado. Por conta dessa situação, o Dínamo Moscou dificulta a venda de Jorge Carrascal. A atual diretoria do Flamengo, portanto, tenta convencer os russos a liberarem o jogador, visto que a situação de Varela aconteceu com a antiga gestão rubro-negra. Apesar da tensão nos bastidores, o Flamengo segue otimista em ter Jorge Carrascal no elenco para o restante da temporada. Vale lembrar que a janela de transferências fecha apenas em setembro, ou seja, o rubro-negro tem bastante tempo para finalizar a contratação. O Flamengo está com dificuldades para fechar a contratação do meia Jorge Carrascal junto ao Dínamo Moscou. Segundo o G,
Os russos fazem jogo duro, e o colombiano se viu obrigado a retornar ao país europeu após seu período de férias. O time carioca já tem acerto verbal com o jogador e tentou fechar o negócio com o Dínamo Moscou durante o Mundial de Clubes. Porém, no entendimento da diretoria rubro-negro, os russos tentaram usar o torneio para valorizar Carrascal, o que atrasou o negócio. O Flamengo até tentou fechar o negócio até semana passada para que Carrascal não precisasse voltar à Rússia, mas não conseguiu. O colombiano se reapresentou depois do restante do elenco e não participou dos amistosos de pré-temporada, o que irritou o Dínamo Moscou. A proposta do Flamengo por Carrascal gira em torno de 12 milhões de euros, 76,4 milhões de reais parcelados. Os russos pedem 15 milhões de euros, 95,5 milhões de reais, e ainda exigem garantias bancárias. Sem avanços na negociação por Carrascal, o Flamengo trabalha com outras opções. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o meia argentino Ezequiel Barco, de 26 anos, que atualmente defende o Spartak Moscou, também da Rússia, é o plano B da diretoria. O Flamengo só avançará para tentar Barco se não conseguir se entender com o Dinamo por Carrascal. A contratação do meia argentino seria mais cara do que a do colombiano, além de seu salário ser mais alto. Carrascal se apresentou à seleção colombiana para os jogos contra Peru e Argentina na data FIFA. Além do impasse por Carrascal, o Dínamo também tem uma insatisfação antiga com o Flamengo por causa da perda de Varela. O lateral direito chegou por empréstimo em 2022 após acionar a cláusula de guerra, que permitiu a jogadores suspenderem seus contratos com clubes russos e ucranianos em função do conflito entre os países. Como o uruguaio estava em fim de contrato na Rússia, o rubro-negro depois assinou em definitivo com o lateral, sem precisar pagar pela transferência. Nos bastidores, o Fla argumenta que a diretoria não é mais a mesma. Entretanto, o Flamengo ainda não confirmou a contratação de Jorge Carrascal, devido a questões relacionadas às garantias bancárias. O Dínamo Moscou solicitou uma forma de pagamento, que ainda não foi aprovada pela diretoria do rubro-negro. Assim, o impasse persiste na negociação. A proposta apresentada pelo Flamengo ao Dínamo Moscou é de 12 milhões de euros, aproximadamente 76 milhões de reais, a ser paga em 3 parcelas. Adicionalmente, o mais querido planeja pagar 2,5 milhões de euros, 16 milhões de reais, em bônus estabelecidos no contrato.